comunhão com a palavra agora. Aí depois fecha para... então perfeito. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém. Eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, não numa perspectiva profissional, né? Eu não sou profissional de saúde, não sou da área da psicologia, mas eu falo em dois olhares, o bíblico-teológico e o olhar do paciente. Talvez alguém possa pensar, mas que diferença faz pensar Bíblia e teologia em relação à saúde mental? É porque quando a gente tem problema do pescoço para baixo, é muito normal você procurar uma ajuda profissional. Agora, se for do pescoço para cima, aí o pessoal acha que só resolve com um SAI. E aí a parte complicada é que, assim, imagine se todo mundo que tivesse cárie, em vez de tratar daquela cárie, fosse só fazer uma oração. Eu não sei se vocês lembram, quando o apóstolo Paulo, um homem de comunhão com Deus a tal ponto que as pessoas pegavam os lenços dele. Não que ele distribuísse os lenços, mas as pessoas, né, procuravam o lenço dele com aquela expectativa tipo da mulher do fluxo de sangue. Se eu pegar esse lenço aqui, a coisa vai melhorar para mim. E quando ele escreve uma carta para Timóteo, ele não fala assim, ó, Timóteo, eu estou dando um sai daqui pela carta. Não. Ele fala, olha, por causa das suas constantes enfermidades, toma um pouco de vinho. Claro, o crente Bill, ele quer pegar esse versículo para poder beber no Natal. Mas não é disso que o texto está dizendo. O texto está falando, primeiro, que se Paulo está orientando Timóteo a tomar um pouco de vinho, tudo indica que Timóteo não bebia. Porque senão nem precisa orientar. Não sei se dá para entender. Então parece que Timóteo não era Bill. E aí nesse caso, você observa que Paulo fala, olha, você precisa de uma substância química no seu organismo para fazer uma alteração no seu organismo, para combater um problema que está acontecendo no seu organismo. A gente está falando de Paulo. Então, aí você olha para isso e percebe, eu não sei em que momento os evangélicos se distanciaram, né, da razoabilidade da própria Bíblia. Porque, embora a Bíblia não seja escrita numa época pós-científica, mas a Bíblia, ela não transforma a nossa vida como se tudo da gente fosse, como é que eu posso dizer, como se nós não fôssemos biopsicossociais, né? Porque às vezes o evangélico, ele tem uma ideia de que o crente, ele é só espírito. É só espírito. Então o marido, ele pode ser um animal com a esposa. Por quê? Ela entende, eu sou assim mesmo, é meu jeito de amar, aquele negócio todinho, né? O cara aí tem uma justificativa para ser cavalo. E aí nesse caso, o que acontece? Ele não consegue perceber que Deus não vai falar, com licença, por favor, me desculpe e obrigado por ele. Isso é um trabalho dele, não de Deus. Né? Então é aquele caso, eu quero prosperar, eu sou dizimista e não prospero. Aí o cara não consegue perceber que os 10% são de Deus, mas os 90% também. Então o fato dele ser dizimista e gastar mais do que ganha, não vai fazer mágica. Entende? Então, voltando para essa questão do tratamento psíquico, né, por exemplo, vamos pensar, né, na nossa Constituição, Constituição que eu estou falando não é política não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, na nossa Constituição humana, enquanto sociedade, você pode reparar, a gente tem um número maior de homens que morrem na juventude por causa da violência. E a gente tem um número grande de homens que morrem na velhice porque não cuida da saúde. Porque o indivíduo entende que se ele cuidar da saúde, ele é fraco. Então, como fraca é a mulher que vai ao médico. Aí eu não sei se dá para perceber que assim, a mulher vive sentindo tudo e não morre.
O homem não sente nada, mas quando vai, fica. Não, pode reparar isso. Menina, eu tô com a dor aqui, menina, eu tô com a dor lá, menina, eu não aguento mais essa vida. Ah, mas o meu joelho, joanete, bico de papagaio, catarata. Mas a mulher tá lá vivendo. Como é que você tá? Tô bem, mulher. Tô bem. Tô bem. Aí de repente, bum, acabou. Entendeu? E aí alguém vai dizer assim, pô, mas ele era um homem de Deus. Sim. Ele foi pro céu? Foi, mas foi mais cedo. Entende? Tem coisa que assim, a gente pode cuidar. Então, muitas vezes, tanto nossas finanças, nosso casamento, nosso relacionamento com os filhos, até mesmo ministerialmente na igreja, tem coisa que não tem a ver com Deus. Porque os céus são do Senhor. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Né? Então, a gente muitas vezes não se detém nisso. E vindo para falar um pouco, né, sobre Janeiro Branco, eu pensei, né, em alguns textos. Eu até pedi, né, pro Lucas, se caso interessasse para os irmãos, distribuísse os links, né, dos vídeos no YouTube. Aí, claro, tem aqueles vídeos mais curtos e tem aqueles mais longos, né, em que eu dou meu testemunho, em que eu converso com um psicólogo e assim por diante. E tem aqueles em que eu pego textos da Bíblia para a gente refletir um pouco sobre a nossa estrutura psíquica. E aí você vai reparar, vendo aí em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, você vai observar, o nosso irmão chegou a deixar bem claro, né, que eu não estou aqui como pregador, expositor das Escrituras. Então, como palestrante, vocês confiram, né, se o que eu estou falando está na referência bíblica, tá? Porque eu não vou pregar nem vou dar estudo, né? Então, você vai reparar lá em Efésios que, olha, você se irar faz parte. Não tem como eu chutar a sua canela e você falar assim, ô pastor, faz isso não. Não é assim que você vai agir. Entende? Então, é natural ficar irado. O problema é que a gente fica irado, fica ruminando, leva o assunto para frente. Menina, você viu fulana? E aí vai. Nem te conto. Pastor é outro. Tá dando para entender? Aí a gente fica. Quando você vai ver, né, você está envenenado por dentro. E aí, observe bem, olha só, olha como é que a rede vai. Palavras. A gente não dá o devido valor às palavras. Mas o que acontece? Se eu falo, né, por exemplo, contra filé acebolado, para quem não gosta, tudo bem. Mas, para mim, eu já começo a salivar aqui. Porque eu gosto de contra filé. Mais do que de filé mignon, graças a Deus, porque o filé mignon é mais caro, né? Então o que acontece? Eu não sei se é a gordura, não faz bem, gente, mas gosto, desculpa. Aí nesse caso, olha como é que são as coisas. Contra filé, veio a imagem, entende? Eu lembrei do sabor, eu salivei. Mas é só uma palavra, mas palavra gera pensamento. Percebeu? E aí, o que acontece com a gente? A gente desvaloriza a palavra. Que inferno! Deu para entender? Aí, tem um termo vulgar que os crentes discutem se é palavrão ou se não é, mas que o sinônimo dele é dejeto, aquilo que vai para o vaso, entendeu? E aí nisso fulano vai e fala, ah! Aí soltou aquela palavra, né, que depende de cada cultura, então não sei qual é a daqui, então eu não falei, mas vocês sabem do que eu estou falando, porque a gente não vive em outro planeta. Quando a pessoa fala isso, o que vem à mente? A imagem daquele dejeto. Ah, mas é só palavra. Não, não é só palavra, gera pensamento. E eu não estou falando aqui de mágica, né? Do tipo assim, eu falo, né? Aí os anjos atendem, ou os demônios, não sei o que lá. Não estou falando disso. O que eu estou falando é que assim, lembra, a vida e a morte estão no poder da língua. E aí, se você utilizar bem, você vai comer o fruto disso. Deu para entender? E aí, nesse caso,
A gente, por exemplo, tá ali com palavras, falando, porque o fulano e tal, às vezes o fulano não fez nem por mal, às vezes fez também, porque tem um pessoal que é mal mesmo, tem um pessoal que é mal, né? Mesmo na igreja, tem um pessoal que é mal. E aí nisso, a gente fica ali, porque o fulano, porque não sei o que e tal. Então a gente, com as palavras, a gente está gerando pensamentos. Aí de repente, quem gostava do fulano, já passa a desgostar do fulano, porque por gostar de você, e às vezes o fulano nem sabe que está acontecendo esse negócio. Deu para entender? Então a palavra gera pensamento. E aí nisso, você fica pensando naquilo. E quando você pensa naquilo, você sente. Aí é que está o negócio. Mas meu pai me chamou de burro. Ele chamou há 20 anos atrás. Mas você falou, pensou, sentiu, como se fosse hoje. Aí eu pergunto, tudo bem, seu pai foi estúpido ao fazer um negócio desse. Mas o que você ganha lembrando isso? O que você ganha contando isso para o seu filho? O que você ganha contando isso para sua esposa? Acrescenta o quê? Então eu não sei se dá para perceber que assim, olha, a palavra, o pensamento, o sentimento. E aí o texto está dizendo, olha, vocês vão ficar irados, mas não pequem. Então ficar com raiva acontece. Ficar indignado acontece. Jesus ficou indignado. Mas agora, você pode reparar, algo interessante na psicologia de Jesus é que assim, ele não fica naquela de sofrer por antecipação ou rancoroso pelo que aconteceu. Você pode reparar que Jesus fica chateado no presente, fica angustiado no presente, fica alegre no presente, chora no presente. Então você percebe que assim, Jesus sabia que ia para a cruz. Ele só deixa para chorar lágrima de sangue quando ele vai ser preso. Até lá, ele vai à festa, ele come, ele bebe, pega a criança no colo. Percebe? Se é um camarada comum, como a maioria de nós, vocês têm cara de que não tem esses problemas. Mas o que acontece? Meu Deus, daqui a 20 anos eu vou ser crucificado. Eu não vou conseguir respirar preso. Aquela dor, ele, né, na sua intimidade com Deus. Se uma pessoa hoje que ora tem uma sensibilidade espiritual, imagina Jesus, né? E aí nisso, saber a dor dos cravos, aquela coisa todinha, a humilhação, a separação, a distância que ele teria do Pai. Imagina como é que seria a vida de Jesus. Jesus tem um pessoal lá para te ouvir pregar. Hoje não dá não. Tô cabeça para isso não, estou pensando na cruz. Agora observe bem que isso acontece com a gente. Por quê? Porque a gente vive o que ainda não viveu. Ou revive o que passou lá atrás. E deu para perceber que é o seguinte, isso Deus não vai fazer por nós, irmãos. Você pode orar e pessoas serem libertas, você pode orar e pessoas serem curadas, você pode ir para o céu e pode ter um sofrimento psíquico, porque tem coisa que não é Deus que vai fazer por você. Não vai, né? Então, aí você observa, né, que assim, você vai ficar irado, mas se ficar irado, não peque. É aquele caso, estou eu nervoso, pensando em conta para pagar, e aí eu estou tentando resolver um negócio, meu filho de 5 anos sobe no sofá e pula aqui no meu pescoço. Sobe uma raiva. Só que dependendo do que eu falar para ele, eu vou estragar toda uma vida. Fiquei irado? Fiquei. Mas eu não posso pecar. E eu sei que ele não está fazendo por mal. E eu só tenho isso porque eu tenho um filho. Há alguns anos atrás eu queria e não podia. Realmente eu não podia. Né? Eu tenho 25 anos de casado, minha esposa engravidou quando a gente estava com 19 anos de casado. Né? Então quando eu estava com 43, se não me engano, e ela estava com 39, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aí, 42 e agora eu não lembro, mais ou menos isso. Eu sei que a gente já estava velho. Aí nesse caso, né, observa bem como é que são as coisas. Ficar irado, acontece.
Agora, pecar é decisão. Aí que está a questão. Você decide respirar fundo ou dar um soco no nariz da pessoa. É você que decide. Você decide, poxa, já que acabou o respeito, fulano, com licença, não dá mais para a gente conversar. Ou você devolve. Isso está sob a sua responsabilidade. Qual é a diferença de um cidadão livre para um criminoso? O ato. Até o ato, ele está de boa. Depois do ato, ele é criminoso. Ah, mas ele tá... Mas você tomou uma decisão, por isso você está sendo responsabilizado. Então, existem coisas que estão sob a nossa responsabilidade. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu faço para não ficar irado? Bem, essa não é a minha especialidade, né? Eu não sou profissional dessa área. Mas agora, uma das coisas que eu observo como cristão é entender o seguinte, olha só, se o mundo jaz no maligno e o diabo está usando um camarada para me prejudicar, eu revidar significa que o diabo conseguiu usar o cara e me usar também. Ah, mas eu sou templo do Espírito Santo, mas aluguei para temporada, entendeu? Então eu não sei se dá para perceber que a gente só esse fim de semana. Então eu não sei se dá para observar que assim, às vezes a pessoa ela não se liga, né? Que é a outra pessoa que está controlando o jeito dela. Que nem eu ofereço um curso online, SOS Temos Filhos. E aí nesse curso estava falando sobre o jogo psicológico de poder entre os pais e os filhos. Por exemplo, a criança, né, faz o negócio. Aí a mãe quer mostrar que manda. Não é machismo não, geralmente é a mãe, porque o pai fala o quê? Resolve com a tua mãe, não é mais ou menos assim? Aqui eu não sei como é que é meu forró, mas lá em Caxias. E aí nesse caso, né, aí a mãe entra na guerra psicológica. Você vai fazer isso? Não vou. Aí, não vou. Aí o cara já se sente, né? E o vizinho filmando para ver se a mãe vai bater, para botar na internet, chamar a polícia. Aí aquele negócio todinho. E aí nisso a mãe olha para um lado, para o outro. Aí pega pelo lado, tá me machucando, meio que ameaça, entendeu? Aí fica aquela guerra psicológica ali. Aí mesmo que a mãe consiga, o garoto venceu porque desequilibrou a mãe. Trazendo para o nosso contexto aqui de relacionamento, tem gente má, que tudo que ela quer é tirar a nossa paz. E aí quando você entra no ringue com ela, você já perdeu. Ah, mas eu ganhei a discussão. E ganhou o que mais? A discussão. E o que mais? A discussão. Mas o que mais? Ou seja, não ganhou nada, perdeu tempo. Porque com aquela discussão você podia ter deixado aquilo para lá, ter ido estudar para um concurso público. Deu para entender? Em vez de ficar 2 horas tentando convencer tua vizinha de que você estava certa na discussão, não, porque você viu o que ela fez, você podia estar fazendo o quê? Uma atividade física. Entende? Você perdeu. Ganhou, mas perdeu. Aí eu lembrei da Dilma, né? Porque quem ganha, perde. E o que ganha também perde. E quem perde também perde, todo mundo. Não, todo mundo perde, né? Aí nesse caso, falei sobre esse caso aqui, né? Eu não sou bom para imitar a Dilma, né? Ela é melhor do que eu. Mas aí nisso, essa questão, né, da ira. A dica tá o que, olha, não alimenta. Não alimenta. Porque se você alimentar, já era. E aí, no meu caso, eu sei que se eu dormir pouco, e eu sei que se eu tiver com fome, eu fico mal-humorado. Então o que eu faço? Eu sempre valorizo o meu descanso. E dificilmente eu estou com fome. Tá dando para entender? É claro que assim, aí alguém vai dizer... É o seguinte, pô, mas se eu ficar sempre comendo, a questão não é o quanto se come, é o que se come. Tá bom? Tudo bem que deve ter gente que engorda comendo alface, né, brócolis e coisas assim, mas não é a maioria das pessoas. Então, aí nesse caso, eu falei, né, de Efésios 4. Mateus capítulo 6, versículo 34. Quem pode ler aí, por favor? Mateus 6, 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aí, quantas vezes nós ficamos nos inquietando? É aquele caso, de repente,
você está atravessando um problema que você não tem controle. Qual vai ser a valia de que vai adiantar você ficar nervoso com aquilo? Então, vamos tentar ocupar a mente com outra coisa? E é muito comum que as pessoas pensem assim, mas eu não tenho como deixar de pensar nisso. Depende. Você pode substituir pensamentos. Eu, por exemplo, fui pastor aqui em Belfor Roxo, na segunda igreja batista em Vila Pauline. E quem não sabe, né, a cultura de Vila Pauline, digita Vila Pauline no Google. Você vai saber tudo. E aí, nesse caso, o que acontece? Eu costumava, nos cultos, falar para os irmãos, gente, o meu sonho é comprar um Camaro amarelo, um relógio de ouro e vir andando de lá de Olavo Bilac até dentro da Vila Pauline, com o braço de fora, né, até chegar para o culto. Aí o pessoal ria, brincava, aquele negócio todinho e tudo tal. E aí, vez por outra, alguém, pô, mas pastor, Camaro amarelo, não sei o quê. Eu falei, olha só, tem gente que fica pensando todo dia que pode ser alvo de uma bala perdida. Já que eu posso pensar que eu posso ser alvo de uma bala perdida, eu posso pensar que posso ter um Camaro amarelo. Ah, mas de repente você morre e não tem um Camaro amarelo. E de repente você morre e não ganha uma bala perdida. Mas fica com aquilo no teu coração. Deu para entender? Ou seja, muitas vezes nós sofremos por sofrimentos que nunca vão acontecer. E o estresse, ele faz muito isso com a gente. Por exemplo, nós estamos aqui. Se do nada, né, surge um Rottweiler aqui dentro, é normal que todo mundo fique estressado. Menos o dono do Rottweiler, obviamente. Que isso, gente? O pimpão não faz mal a ninguém. É pimpão pro dono. Pra gente, é natural ficar assim. Agora imagina essa sensação de manhã, de tarde e de noite. Estresse é isso. Não sei quantos já viram, né? Aquele elástico que a gente usa para prender dinheiro ou qualquer outra coisa. Você vai esticando, esticando, esticando. Você vai ver que está começando a romper as fibras desse elástico. Está esticado ali, mas está rompendo. Em alguns momentos não tem nem a resiliência de voltar ao estado original, porque ficou desgastado. E aí muitas vezes acontece isso com a gente. Tem gente que, por exemplo, a gente que é crente tem um pouco de dificuldade com toque, né? Mas, por exemplo, digamos que de repente você não tivesse e você fosse a um massoterapeuta. E aí nisso, quando ele começasse a botar a mão aqui em você, você ia perceber o quanto a gente está rígido, preocupado com tudo. Mas vai que, isso aí o vai que não acontece. Enquanto o vai que não acontece, eu já estou sofrendo. Então, observa bem. Aí alguém vai dizer, mas ele é crente, tá? Ele é crente, mas ele é humano. Se ele não substituir pensamentos, vai acontecer isso. E não é Deus que vai colocar o pensamento, é você. Aí que está o negócio, né? Então, eu não sei se dá para perceber, né? O texto de Romanos fala o quê? Transformai-vos pela renovação do entendimento. É você que decide. Ah, globolixo, quem liga? Não é o anjo, nem é o Satanás. Entende? Então, se eu ligo, eu estou sugerindo aquela sugestão para mim. Aí eu não sei se dá para você perceber. Se o que a gente faz por causa do que a gente pensa, então a gente tem que fazer o quê? Incluir pensamento. Aí pensa comigo. É a emissora de TV que vai colocar uma ideia na minha cabeça? Tá, mas a emissora de TV está preocupada comigo? Não. Então, se eu estou preocupado comigo, sou eu que tenho que inserir o pensamento que vai me levar a um comportamento melhor, que vai melhorar a minha vida e da minha família. Mas o que acontece? Deixa a vida me levar, né? A gente planeja e não acontece nada. Então morre, miserável. Percebe a situação? Então, aí nesse caso, assim, a gente tem que ter cuidado para não quebrar. Porque depois que quebra, já viu, por exemplo, a pessoa começa a delirar e tal. Aí então, pô, fulano é maluco. Acontece o seguinte, o organismo não aguentou.
O cérebro fez o seguinte: ou eu vou para o mundo da lua, ou a gente morre. Então o cérebro, pensando na preservação, né? O cérebro pensando, é mole? O cérebro programado para a nossa preservação, é melhor sair da realidade. Deu para entender? E aí, assim, eu falei da ira, eu falei do estresse, a questão da ansiedade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o que aí? Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem achou primeiro pode ler bem forte. Está lá perto de 1 de João. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí, olha como é que são as coisas. Quando eu penso em ansiedade, eu penso no meu filho dormindo no carro. Estou eu dirigindo, minha esposa não prega o olho, mas o meu filho dorme. Por quê? Ele não esquenta a cabeça com o que está acontecendo. Às vezes está um pé d'água lá fora. Às vezes a gente está numa enchente aguardando um reboque. E ele está tranquilo. Por quê? Papai vai dar um jeito. Meu filho não está pensando no dinheiro do aluguel. Ele não está pensando no corte de luz. Papai vai dar um jeito. Porque de alguma forma ele sabe que tem alguém ali que vai fazer o possível e o impossível para cuidar dele. Trazendo para o nosso contexto aqui. Lançando sobre ele a ansiedade, por quê? Porque é natural ter ansiedade. Não é demoníaco, é natural. A ira, o estresse, a ansiedade é uma resposta do seu organismo para dizer: ô, resolve isso aí. Porque se não houvesse o estresse, você não perceberia que algo está fora do lugar. Se não houvesse, né, a ira, você não perceberia. É só você pensar: pô, eu fico irritado com tudo. Claro, às vezes o iracundo ele não percebe, mas alguém percebe. Chegou ele, hein? Ó, todo mundo quieto, chegou teu pai. Percebe a situação? Aí nisso, papai, por que você está sempre chateado? Porque criança tem isso, né? Por que você está sempre chateado? Aí, ou seja, se o cara não percebe, alguém percebeu e dá um toque. Aí ele percebe que o pessoal no trabalho implica, o pessoal da família implica, o pessoal da igreja implica. Sabe como é que é irmão fulano, né? Ele é uma benção, mas... Aí nessa situação, isso deveria ser um sinal. Pô, peraí, tá todo mundo errado, eu sou de boa, eu sou fácil de lidar, e o mundo todo tá contra mim. Não é melhor ter um pouquinho de humildade, fazer uma reflexão? Algo tem que mudar? Por quê? Se eu ficar iracundo sempre, significa que eu estou tendo um sofrimento psíquico. Ou seja, parte dos meus dias são roubados. Eu não consigo me alegrar com, por exemplo, agora há pouco, a gente ouviu falar sobre o ar-condicionado. Observa bem, para quem está aqui acostumado, beleza. Agora sai ali agora para ver o tapa que você leva. Agora, quando a gente está no sofrimento psíquico, a gente não experimenta o momento. A gente está revoltado com alguma coisa, a gente está rancoroso com alguma coisa, a gente está ansioso com alguma coisa, a gente está estressado com alguma coisa. Agora há pouco, estou eu lá resolvendo algumas coisas e tudo, aí de repente, né, vem a mensagem: olha, o Uber está chegando aí agora. Aí eu, meu Deus, aí eu começo a ir para não sei o que, não sei o que lá, tal. Aí eu penso, o cara vai estar aqui na porta. O cara parou 200 metros longe da minha casa. E aí nisso, aí eu já avisei logo pro Lucas, né? Eu falei assim, ó, se eu chegar lá e ele tiver ido embora, é porque eu estou num percurso de 200 metros. Mas eu já fui pensando o seguinte: se ele falar qualquer coisa, eu vou falar assim, o senhor está certo. Porque eu tenho duas coisas. Ou eu falo para ele, então tudo bem, o senhor vai embora, e eu peço para a menina pedir outro Uber.
Só que eu fazendo isso eu vou prejudicar vocês. Porque vocês estavam aqui programados para 10 horas. Com toda essa dificuldade eu já cheguei 10h30. Imagina se eu, por causa do meu ego, falo para ele, o senhor pode ir então. Então eu já vim programado psicologicamente. O senhor está certo, acabou. É isso que o senhor quer? O senhor quer ter razão? Entende? E se ele falar mal da menina, o senhor está certo também. Eu estou errado, ela é outra, acabou. E pronto. Agora o que acontece? Por que as pessoas brigam? Porque todas estão com a razão. Você não... Entende como é que é o negócio? Aí observa bem. Eu não vou permitir que as pessoas roubem o meu dia. O problema é que eu precisei passar por 5 anos de tratamento de depressão para poder ter essa humildade, irmãos. Porque eu achava que como crente isso não aconteceria comigo. Entende? Então, observa bem. Quando fala, né, lançando sobre ele, foi onde eu parei, né? Como a ansiedade é algo natural, então a Bíblia não diz assim, olha, você não pode nunca ter ansiedade. Não, lançando sobre ele. Ou seja, vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E quando acontecer, transforme isso em oração. O problema é que a gente quando pensa em oração, a gente pensa sempre naquela coisa, né, lá de outra galáctica, né, os anjos numa nuvem de algodão tocando harpinha, né, aquela coisa que me lembra mais meditação transcendental do que oração. Você vê que Jesus, quando está orando, chora lágrima de sangue. Então, ou seja, você está muito consciente, você está nervoso, mas está orando, você está triste, mas está orando, você está com raiva, mas está orando, você quer esganar a pessoa, mas você está orando. Entende? É bonito, né, quando você vê a pessoa na oração pública, né? Amantíssimo Deus, eterno Pai. É uma coisa bonita, só que é o seguinte, Deus sabe como é que está aquele coração ali. Na frente da gente, é cobrança, gente, deixa eu falar. Aí nesse caso, o que acontece? Depois eu salvo, né? Aí eu boto cobrança. Aí em relação a isso, olha como é que são as coisas. Né? Deus que lê coração, você pode falar bonito, mas Ele sabe como é que você está. Por isso que eu entendo que a melhor oração é aquela quando não tem ninguém orando com a gente. Você fala dos pecadinhos, dos pecadão, entende? Você fala daquilo que se sua esposa souber te mata, se tu ressuscitar ela mata de novo, né? Aquela oração, entende? Aquilo que você está carregando no coração sobre teu marido, teu filho, tudo aquilo que se você falasse, alguém te julgaria, mas você sabe que você está falando com o seu Deus, que sabe quem você é e que não adianta você fingir para Ele. Deu para entender? Então lembra, se possível for, passa de mim esse cálice. Agora imagina Jesus falando isso perto de um obreiro. Ah, irmão, olha só, eu vou conversar com Deus, der para me aliviar dessa. Que isso, Jesus? Entende? Porque todo mundo tem solução para o seu problema. Eu acho que na igreja as pessoas chegam a fazer troca de problema. Porque todo mundo tem solução para o problema do outro, rapaz. Agora vai ver a vida do infeliz. Então, nesse caso, né, lançando sobre ele, Senhor, tá doendo, tá difícil, você não tem que bancar um super-herói para Deus. Eu entendo que você não deveria bancar super-herói para ninguém, mas tem gente que se perceber que você está um pouquinho dobrado, quer te prejudicar, né? Tem gente assim. Então, eu não sei explicar que prazer mórbido, né? Será que tem psicopata também no meio religioso? Então, nesse caso, né? Porque o prazer do psicopata é o sofrimento do outro, né? Então, é assim, se você ficar muito feliz, a cara da pessoa já fica assim, né? Tu ficou arreado, a pessoa parece que fica alegre. Tu satanás. Então, nesse caso, assim, eu até entendo de você não mostrar fragilidade para as pessoas e tudo tal. Mas agora, fingir que você é um super-herói, para quê? Jesus não fez isso. Quando ele está virado, ficou irado. Quando estava triste, ficou triste. Quando era para chorar, chorou. Ah, mas o que vão pensar de mim? Todo mundo tem pecado também, todo mundo tem problema também, todo mundo erra também. Por que eu tenho que mostrar que sou perfeito? Eu não posso ser sem vergonha. Agora, eu sou imperfeito. Acontece. E aí, então,
lançando sobre ele. Vamos pensar, né, que de repente a minha ansiedade seja como, né, essa cadeira. Aí eu tô com um problema para resolver. Mas aí daqui a pouco eu tô com outro problema para resolver. Aí agora eu tenho que carregar isso aqui também. Deixa eu tentar. Percebe? É mais ou menos assim que muitos de nós estão vivendo. E aí, quando vai ver, o coração já não aguenta direito, a cabeça já não está legal, e aí ou o indivíduo tem um derrame, ou ele infarta, entende? Ou de repente a gastrite que nunca resolve, e aí, por exemplo, o fulano está sempre resfriado, está sempre gripado, está sempre doente, é o corpo dizendo, olha, ou você para com isso, ou eu paro você. Aí alguém vai dizer assim, mas e Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Deus te deu um organismo que se reconstitui, que se regenera, que se renova. Deus deu a você, enquanto humanidade, condições de extrair da própria terra medicamento para tratamento. Deus deu a você, enquanto ser humano, a capacidade de produzir filosofia e ciência. Deus deu tudo isso. Então não dá para Deus, por exemplo, ficar vivendo por você, tomando conta de um monte de coisa que é para você tomar conta. E detalhe, se ele fizer isso, aí que você não cresce. Aí que você não amadurece. E aí eu não sei se dá para perceber, né? Deus não tem uma plantação de pés de alface, mas de carvalhos de justiça. Carvalho é resistente. Carvalho é guerreiro. Carvalho tem raiz profunda. Carvalho é forte. Carvalho leva vento. Entende? Agora, o pé de alface aí já era. Então, a gente tem essa questão. E em relação, né, por exemplo, eu vou fechar com a depressão. Então, eu queria falar também em relação à questão do medo. Salmo 56, versículo 3. Quem pode ler, por favor? (56, versículo 3). Quem achou, leia bem forte, por favor. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. No dia? Eu temer. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, você sentir medo é saudável. Porque se não fossem os medos, nós não nos prepararíamos. Se não fosse o medo, nós não nos protegeríamos. Só que o problema não é o medo do tipo, vamos pensar, poxa, a laje pode cair. Então a gente tem que ter uma construção que sustente a laje. Mas se eu, por exemplo, correr aqui e escorregar, eu posso bater com a cabeça e tudo tal. Então eu vou evitar correr. Se o chão estiver molhado, eu vou evitar passar, e se eu passar, eu vou passar com muito cuidado. Então o medo não é o problema, porque o medo sinaliza um perigo. E quanto mais eu puder me precaver do perigo, melhor. Agora, a parte complicada é que boa parte do nosso sofrimento não está relacionado a um fato em si, mas à nossa imaginação. Essa é a parte complicada. Se o meu marido me largar, e o marido está lá na loja americana para comprar uma caixa de bombom para a mulher. E a mulher está aqui pensando se ele largar. E ela está sofrendo. Entende? Aí o que acontece? Quando for ver, ela prejudica o casamento dela, com medo de perder o casamento dela. Percebe a situação? Claro que eu estou falando aqui, pode ser tanto a mulher quanto o homem. Por exemplo, o indivíduo fica com aquela ideia fixa e ele começa a ficar chato, perturba, enche a paciência. Tá dando para entender? Mas quem é essa daí que mandou? Não, é minha chefe. Mas que tanto que dói? É minha chefe, meu Deus do céu. Tá dando para entender? Então, é um tipo de situação, né, que assim, aí você tem que ter todo o cuidado do mundo. Eu, por exemplo, como pastor, eu sempre tive aquele cuidado,
Passou das 10, eu não ligo para a irmã nenhuma, eu ligo para o marido dela para perguntar por ela. Aí talvez alguém diga, pastor, para que isso tudo? Ué, eu não sei como é que é a cabeça do outro, eu sei como é que é a minha, entende? E se a irmã falar assim, manda um beijo para a Gisélia, eu falo, Gisélia, manda um áudio, Gisélia é minha esposa, manda um áudio aqui para a irmã, agradecendo pelo beijo, para ela perceber que eu estou falando com ela, com você aqui. Que esse, pastor, que neurose? Neurose não, eu vivo num mundo que existe o diabo. Está dando para entender? Então, aí observa bem, assim, o medo, quando ele é real, você se prepara e perde o medo. É aquele caso, suponhamos que de repente você pratica uma arte marcial. Aí tem aquele cara que ele é muito bom e o professor coloca no final do treino vocês para fazerem um sparring, um treinamento para ver se você aprendeu e tal. Aí você percebe que, poxa, você sempre perde para ele. O que você vai fazer? Você vai treinar mais ou você vai sair da academia, um dos dois. Agora, percebe como é que essa questão do medo, ele ajuda? Agora, quando o indivíduo fica assim, gente, se aparecesse um leão aqui, gente, como é que um leão vai aparecer em Heliópolis? Mas percebe como é que é o negócio? Aí, ou então, o indivíduo, tá em casa, meu Deus, eu tô aqui. Gente, se de repente aparecesse a vovó que morreu, aí fica. Aí, às vezes, o indivíduo não consegue perceber que, assim, fulano, olha só, se você tivesse um problema de alucinação, você ia estar meio-dia na Avenida Brasil e a vovó morta ia aparecer. Se fosse uma ação demoníaca, você ia estar 2 horas da tarde no jogo de futebol e a vovó ia aparecer. Então, se a vovó não apareceu, seja por uma questão cerebral ou demoníaca, não é agora. Tu vai ficar pensando na vovó morta, em vez de pensar na vovó viva, fazendo bolinho de chuva. Percebeu a questão, como é que é? Assim, às vezes, nós fabricamos os monstros. Claro, nós não fabricamos à toa. É meio que parece que nós somos treinados para pensar o mal. Eu, por exemplo, respeito se você pensa diferente de mim, Eu acordo, jornal não é a primeira coisa que eu vejo. É um tal de morreu fulano, morreu Beltrano, bala perdida, bala achada, corrupção. E aí nisso, aí vem aquele político que tal, porque é isso, não sei o que, eu penso no povo, parará, aquela conversa toda, Pergunta se quer perder um benefício por causa do povo. Aí nessa situação, aí aquele monte de coisa, você já vai azedo pro trabalho. Já vai com raiva. Já não basta que você vai estar lá, entrando no trem lotado, composição com destino a Barão de Mauá. Aí nisso com atraso de mais ou menos 40 minutos. Aí você entra lá, gente. Tem aquele pessoal que não é que não tomou banho de manhã, foi dormir sem banho. E aí sobe cheiro de tudo. E você se pega a trem, tu sabe do cheiro que eu tô falando. E aí olha como é que você já tem o trem. Aí você já vai chegar atrasado. Aí você já manda uma mensagem. Chefe, teve um problema aqui. Aí o chefe, entende? Tu já tá com raiva porque o chefe não tá acreditando em você. Pô, tu já vai sair de casa envenenado por causa de problemas que você não tem como resolver? Então eu não sei se dá pra reparar que assim, muitas vezes nós fabricamos os fantasmas. Lembra dos discípulos? Jesus está vindo e os caras não veem Jesus, veem um fantasma. Às vezes Deus está trazendo a bênção, só que a bênção está vindo com um macacão sujo de graxa. Às vezes a bênção está vindo em forma de trabalho, de tribulação, de dificuldade. Ou às vezes uma puxada de tapete. Quem seria Davi se não fosse a perseguição de Saul? Quem seria Moisés, se não fosse Faraó? Eu não sei se você consegue perceber que entre o seu estado atual e o seu estado de grandeza tem uma coisa chamada problema. E fazer o quê? Não quer ver uma coisa interessante? Digamos que você pense assim, agora, janeiro ainda, em março a gente desiste, mas janeiro, agora sim, eu vou fazer atividade física, vou deixar o corpo nos trinques, dezembro a gente está assim,
Fevereiro, março, a gente, não é bem assim não, culto ao corpo, entendeu? Me dá mais um X tudo com X aí, vizinho. Então, nesse caso, aí, por exemplo, aí você vai e faz isso. Só que, primeiro, você tem que passar por toda uma luta. As pessoas ao redor, pra que isso tudo? Aí, você passa pelas pessoas, você vê o pessoal na barraca tão feliz, gente. Comendo torresminho, bebendo cachaça, tocando pagode. Pô, eu tô indo pra lá pra puxar ferro. Aí tu tá indo pra lá, aí tu chega lá, aí o professor fala assim, levanta isso aí. Pô, aí dá aquela raiva, tristeza, tu fala assim, por que eu tô fazendo aqui? Aí é nessa situação que você vai perseverando, aí daqui a pouco sua disposição física muda, seu sistema cardiorrespiratório muda, você sobe uma escada com menos fadiga. Assim, as coisas vão começando a mudar, né? E aí você, uau, quanta coisa está diferente em mim. Só que tem gente que desiste porque não percebe isso, porque foi para a academia por causa da mudança do corpo, e a pessoa não consegue perceber. Esse corpo aqui, eu levei 40 anos para ele ficar desse jeito. Eu não vou mudar um trabalho de 40 anos em 2 meses, gente. Não tem como. Imagina, assim, eu começo a malhar hoje. Como é que eu vou ter o corpo de um cara que começou a malhar com 18 anos? Não dá, gente. Entende? Eu passei 48 anos construindo essa carcaça. Ela não vai mudar em uma semana, né? Como tudo na vida. Então, muitas vezes, a gente, sabe, é programado para ficar com medo, para ficar nervoso, para ficar ansioso. Entende? Até porque, vamos lá, pessoas felizes não vão comprar muito. Então você tem que ver muita tragédia. Você tem que ver muita coisa ruim. Aí você sai do jornal, que é a desgraça, aí você vai para a novela e vê o mundo maravilhoso. A molecada transa e não engravida. Já reparou? Transa, neném nenhum. Entendeu? Aí nisso... Aí vai a jovenzinha na vida real. Ela espirrou, pronto, já era. Entende como é que é o negócio? E aí, quando sai na novela, a menininha adolescente engravida, mamãe, papai, vovó, titia, todo mundo abraça. Na vida real, quero ver quem vai cuidar disso aí. Eu já falei com teu pai. Eu vou quiser lá. Entende? Na novela, não. Aí o rapaz, né, o malandro, todo do teu lado, eu te apoio. Na vida real, ó, capinou. Primeiro que ele vai, quem garante que sou eu? Primeiro que a gente não tem dinheiro para DNA, entende? E ó, pronto, vai cantar em outra freguesia, entende? Já vai chamar outra de linda, outra de não sei o que lá, já te bloqueou na rede social. Então não sei se dá para perceber que assim, na novela, tudo é idealizado. No jornal, tudo é desgraça. Aí você tem a propaganda para você consumir. Aquele carro do cara da novela. Aquela roupa da menina na novela. Entende? E aí você vê que... Já viu propaganda de carro na televisão? Não tem engarrafamento. Já viu? Já viu família em margarina, em propaganda de margarina? O adolescente acorda sorrindo. Adolescente acorda sorrindo. Imagem. Pensa nisso, corta pra mim. Aí você olha para a propaganda, você se identifica com aquilo que está acontecendo. Só que na prática você está gastando dinheiro para comprar um produto. Entende? Você vê a propaganda de cerveja, a mulherada tudo de barriga tanquinho. Gente, como é que uma mulher que enche a cara de cerveja vai ter barriga tanquinho, gente? Não tem como. Sem cerveja já não é fácil. Imagina com cerveja. Mas na propaganda, já reparou? Eu não sei se dá para perceber. Aí você constrói aquela ideia de mundo idealizado nos produtos. E o jornal para dizer que a vida está uma droga. E aí você foge da realidade. Ou seja, eu não sei a quem, mas interessa a alguém que a gente ache que a vida é uma droga. Porque a gente achando que a vida é uma droga, a gente vai buscar alguma coisa para sair da realidade. Por isso o vício. Porque a gente vai dizer, o cara está viciado em pornografia porque ele é sem vergonha. Aquele vício mostra o quê? Ele não está satisfeito com a vida que tem. Ele está infeliz. Está dando para entender? Aí antes que a gente pense, né, na pessoa viciada em pornografia, tem a pessoa viciada em WhatsApp.
Tem aquela pessoa que não aguenta viver sem um chocolate. Aí eu não sei se dá para você perceber que assim, a gente às vezes não percebe. A gente está fugindo da realidade. Quando a gente tem que encarar a realidade. Talvez alguém fale, mas que tanto que ele fala de atividade física? Gente, eu tenho 48 anos. Eu tenho um filho de 5. Eu tenho que estar inteiro. Ele com 5 já aprendeu a mentir. Imagina quando ele tiver com 15, eu vou estar mais velho. Eu peguei, gente, a rádio vitrola. Só os fortes entendem agora. Eu conheci a televisão transistorizada. A TV de válvula. Eu conheci a marca Telefunken. Tá dando para entender? O disco de vinil. Eu não esqueço, minha mãe escutava Benito de Paulo, eu sou como a borboleta, aí pulava, eu sou como a borboleta, eu sou como a borboleta, aí tinha que botar uma caixa de fósforo em cima, amarrar, para tocar a música. Então, ou seja, como é que eu vou lidar daqui a 10 anos com meu filho? Como é que vai ser a tecnologia daqui a 10 anos? Eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar inteiro. Já que eu não posso comer carne de verdade, né? Então a gente... Porque hambúrguer não é carne de verdade. Nugget não é carne de verdade. Linguiça e salsicha não é carne de verdade. Mas é o que dá, né, gente? Então o que acontece? Já que eu não como carne de verdade, pelo menos o ovo pode ser de verdade. Já não é mais os 30 ovos de 10 reais, né? Já não é. A crise chegou. Sabe como é que é? Mas ovo ainda dá para comer. E beber água. Poxa, tem gente que não bebe água, gente. Agora observa bem. Se a maior parte do seu corpo é líquido e você não bebe água, como é que está o organismo se você não bebe água? Como é que está o sangue circulando no seu organismo se você não bebe água? Como é que está o sangue levando nutriente para o teu cérebro se você não bebe água? Eu nem falei dos rins. E eu não sei se você... Eu já visitei ovelha se tratando de hemodiálise. É que a gente tendo, a gente não dá o devido valor. Mas quem não tem, com certeza, se pudesse, falaria aqui para você. Então, é só beber água. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, muitas vezes nós não cuidamos de nós. Aí nós fugimos da realidade. A vida está ruim. Em vez de eu melhorar, eu fujo. Em vez de eu estudar mais para conseguir um emprego melhor, eu vou beber com os amigos. Em vez de repente, eu tentar investir no meu casamento, eu vou para pornografia. Em vez de eu cuidar do meu corpo, eu me encho, né, de substância que vão me prejudicar ainda mais. Por quê? Eu quero prazer. Quando o progresso poderia trazer prazer. Mas eu prefiro o prazer imediato. Isso é bonitinho para criança. Para nós, não. Os céus são do Senhor. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Entende? Uma hora a fatura do que a gente está fazendo vai chegar. Pelo amor de Deus, não estou aqui, né? Eu vim aqui para falar de coisa boas, né? Já veio um negócio tipo pregação, mas eu não vim para pregar. Mas que a fatura chega, desculpa, gente, mas alguém tem que dizer. A fatura chega, tá? Desculpa. Então, nesse caso, assim, eu falei de medo, né? Falei de ansiedade, falei de ira, falei de estresse. E aí eu fecho, né, com a minha experiência em relação à depressão. Depois eu vou mandar o link, né, pro Lucas, em que eu tenho um texto, né, que eu escrevi e coloquei num blog. Algumas pessoas podem até dizer o seguinte: gente, mas você como pastor é complicado falar sobre isso, né, porque as pessoas e tudo e tal. Eu falei, não dou confiança para isso não. Sabe por quê? Porque muitas das pessoas da igreja que tomam remédio controlado não tomariam se quem precisa tomar, tomasse. Porque às vezes pessoas perturbadas perturbam as outras a ponto de adoecer as outras. E elas continuam perturbadas. Perturbando as outras que adoecem. Entendeu? Então, nesse caso, eu não tenho dificuldade com isso. E se alguém pensar qualquer coisa a meu respeito, que pense. Por que eu não vou esquentar a cabeça? Porque, vamos lá, quem é normal de perto? Quem? Cada um tem uma esquisitice. É verdade. Então, eu não sei se dá para observar que, assim, às vezes nós nos preocupamos demais
né, com a opinião alheia. Só que é o seguinte, ó, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. E nas suas lutas internas você está sozinho. A sua esposa pode estar do seu lado falando assim, ô meu amor, o que que você tem? Tá legal, mas você não tem como tirar o que está dentro de você e passar para ela. Entende? Existem coisas que só está ali, você e Deus, mais ninguém. E aí às vezes você fica muito preocupado com o que os outros pensam, quando quem paga a fatura da sua decisão é você. Então, aí voltando para a minha experiência, né, assim, se eu não me engano, o ano era 2016, e eu estava assim, bastante feliz, tinha comprado meu primeiro carro, estava pastoreando a minha igreja, estava bem no meu casamento, assim, estava fazendo minha pós-graduação em Ciências da Religião, minha vida estava fluindo, estava começando a dar aulas em seminário, minha vida estava legal. E aí, de repente, eu comecei a sentir mais sono, comecei a sentir mais fadiga, comecei a sentir menos prazer nas coisas. Lembra quando eu falei do contrafilé? Sabe o que é você comer um contrafilé e parecer que você está comendo borracha? Estava acontecendo isso. Gente, eu amo churrasco. Sabe, de coração. Assim, picanha eu não lembro do gosto, mas não. Mas assim, eu lembro que uma ovelha minha se casou, e aí o casamento foi num restaurante. Aí falou assim, pastor, pode dizer de antemão o que você vai querer? O restaurante era Peixe do Vanor. Eu falei, eu quero picanha. Entendeu? Eu gosto muito de churrasco. Só que é o seguinte, quando eu fui comer o bife, parecia que eu estava comendo borracha. E aí, por exemplo, olhar para minha esposa e ver um chuchu era a mesma coisa. Embora a minha geração, o chuchu era coisa boa, né? Na minha infância, quando o homem era bonito, a mulher chamava de pão. Porque eu não sei, irmãos, era a gíria da época, né? E, pô, fulano, olha, é um chuchuzinho. Não sei também. A geração nova, se tu fala isso, vai rir de você. Mas aí, assim, a libido foi embora, né? Não tinha interesse nenhum na minha esposa, não tinha interesse em nada. Ver, por exemplo, o filme, eu gosto de filme de super-herói, não gostava de ver, porque é o único filme que você vê o bem vencendo, né? Aí, nesse caso, eu, por exemplo, não sentia, assim, graça em nada. Nada. Por incrível que pareça, prazer em pregar eu tinha. Você percebeu que eu gosto de falar, né? Eu ainda não parei, mas vou parar, tá, gente? Aí nisso, depois, né, se vocês quiserem, né, fazer um corredor polonês para bater no Lucas, eu falei assim, eu tenho 30, 40 minutos, ele fica à vontade. Então, aí nesse caso, aí em relação a isso, quem quiser bater nele, a hora é hoje. Aí nesse caso, mas estou acabando, tá, gente? Então, em relação a isso daí, olha como é que são as coisas. Eu tinha prazer em pregar, mas não queria estudar para pregar. Quem não prega, pensa que é só chegar aqui, abrir a boca e vai, né? E sai bola de fogo. Só que é o seguinte, por exemplo, Jesus fala que na eternidade vai ter gente que vai ter açoites e vai ter gente que vai ter outros açoites. Aí você percebe que vai ter gente que vai para o inferno e vai ter gente que vai ter uma qualificação maior, entendeu? De punição no inferno. Aí tu fica assim, como é que é isso? Tem que estudar, filho. E não tem mágica. Aí, por exemplo, Deus se arrependeu. Deus não é homem para que se arrependa, não é filho do homem para que se arrependa. Como assim? Você tem que estudar. Então, tem gente que pensa que chegou aqui, abriu a boca, a bola de fogo sai. Não, tu tem que estudar. E aí o que acontece? Eu queria pregar, mas não queria estudar. Estudar me enfadava. E aí nisso, o que eu fiz? Vou jogar aberto com todo mundo. Conversei com a minha esposa, o que estava acontecendo comigo. Falei à minha igreja o que estava acontecendo comigo. Né? E assim, joguei aberto com todo mundo. Até que chegou um dia, porque, por exemplo, na depressão, você, muita gente confunde a depressão com a tristeza. Tristeza é o seguinte, minha mãe faleceu em 2012. Então, tristeza eu senti quando minha mãe morreu. Por exemplo, é como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e tirasse. É uma dor que eu não sei explicar, né? Então, assim, tristeza eu senti quando minha mãe morreu.
A depressão é como se a minha energia tivesse ido embora. É como se a vontade de viver tivesse ido embora. É meio que assim, acordei, ai que droga. Aí você quer dormir de novo, o sono não vem. Mas ao mesmo tempo você não quer levantar. E aí você sabe aquele monte de coisa que tem para resolver. Aí vem a angústia. Aí você se levanta, você não tem energia para levantar. Você vai ao banheiro porque tem que ir ao banheiro. Embora, se a coisa evoluir, a pessoa se urina na própria cama, né? É que assim, no meu caso era o início. Então, né, a gente foi tratando. Aí é nessa hora que, inclusive, há pastores que chegam, infelizmente, até as raias do suicídio. Por quê? Sofre calado e não trata. Aí o cara sofre calado e não trata para que o povo não fale mal dele. Só que quando ele morre, o povo fala que ele foi para o inferno. Adiantou? Não adiantou. O povo que ele visitou, aconselhou, cuidou, agora está dizendo que ele ainda por cima era um filho do diabo. Dá para entender isso? Né? E ainda tem gente que diz que é mole ser pastor. Eu falo, então tá bom, vem para cá e me mostra como é que faz. Né? Então aí nesse caso, em relação a isso, foi mal, tá gente? Agora foi desabafo, desculpa. Então, não, tem que ser honesto, não foi Deus não, agora fui eu mesmo, e purinho, foi carne agora. Agora em relação a isso, olha como é que são as coisas. Eu falei assim, não, vou jogar aberto e vou tratar essa parada. E aí nisso vem a falta de vontade de viver. E vem aquela sensação de que parece que morrer é a melhor solução. E fica aquela ideação de morte, a falta de prazer, aquela angústia, até que chegou um ponto em que eu fui a uma emergência. Imagina a cena, você ir a uma emergência porque você está se sentindo angustiado. Aí quando eu chego na emergência, a médica vai me atender, eu falo, olha, eu estou me sentindo muito mal, é uma vontade de morrer, a vida não tem graça e não sei o que, tal. E aí nisso ela olhou pra minha cara, ela falou assim, mas eu não posso fazer nada por você. Aqui é de pirona, né? Aqui é trauma, aqui é dor, aqui é febre. Aí ela fez encaminhamento para o psiquiatra. Pensa, gente, crente, evangélico, tudo é o diabo. Pastor, quando eu vi PSI, psicólogo, tu já fica assim, eu não sou maluco. Mas quando em vez do C ela escreveu o quê? Ai. Falei, mas eu psiquiatra, moça? Aí ela, por causa tal. Aí eu falei, gente, eu sabia que eu tava ruim. Mas não sabia que eu tava pior do que eu pensava. Aí beleza, fui procurar o psiquiatra. Aí o psiquiatra me perguntou, qual a sua ocupação? Aí eu falei, sou pastor. E no imaginário popular, pastor ou é malandro ou é vagabundo, né, gente? Né? Então assim, a gente diz que não, mas por aí, né? Que nem, se você fizer caminhada na rua e você passar por duas moças, você vai escutar a palavra pastor entre elas duas. Aí nesse caso, assim, é um tal de, né? Você vai na internet, pastor. Todo mundo fala de pastor. Aí eu, muito envergonhado, né? Pastor. Aí ele, já pensou em trocar de ocupação? Aí eu falei para ele, olha, eu me sentiria muito frustrado. Porque realmente, irmãos, olha só, falam mal de pastor. Todo mundo acha que o pastor está com a vida boa, que o pastor tem mais dinheiro, que o pastor não sei o que, não sei o que lá, né? Ninguém pensa se o pastor está com carne em casa, se está comendo ovo, se está com aluguel atrasado. Ninguém está nem aí, entendeu? Se o pastor está nervoso, pastor está nervoso, né? Tal. Aí a palavra não foi boa. Palavra boa, gente, não é palavra bíblica, não. Palavra boa é palavra que a gente se sente bem, deu para entender? Aí nisso, porque se você pregar a palavra do bom samaritano, aquilo não é confortável para ninguém. Mas é Bíblia, entendeu? Agora, eu quero profetizar bênção sobre a sua vida. O povo fica, rapaz. Aí nesse caso, aí eu falei assim, eu me sentiria frustrado. Apresentar uma criança, sabe, orientar um casal. Imagina que se chegar lá, a mulher tá doida para matar o cara, né? O cara tá
tudo para esganar a mulher. Aí você sai de lá, os dois estão abraçados. Pô, pastor, vai com Deus e tudo e tal. Eu falei para ele, eu falei assim, eu não sei como seria a minha vida. Eu, como pastor, eu faço parte dos melhores momentos e dos piores momentos da vida da pessoa. Eu, por exemplo, estava num casamento de um jovem casal e eu lembrei que coisa de 1 ano atrás, eu estava no sepultamento da avó daquele rapaz. Aí as pessoas que estavam rindo, me abraçando, brincando, estavam chorando no meu ombro um ano atrás. Eu falei para ele, eu me sentiria muito frustrado se eu não fosse pastor. Né? Assim, eu amo o que eu faço. Ele, é porque você precisa de alguém para te ouvir. Aí eu pergunto, quem quer ouvir o pastor? Até porque se o pastor for abrir o coração, ele é fraco. Entendeu? E o pastor tem que, né? Tá sempre por cima, né? Jesus chorou, mas pastor não pode. Jesus falou assim, gente, vem comigo que eu estou me sentindo mal. Se o pastor falar isso, ele não está apto para ser nosso pastor. Porque o pastor é o líder espiritual. O pastor não pode errar, entendeu? É mais ou menos assim. Aí nesse caso, né, eu falei, meu Deus, o psiquiatra reconhece que eu preciso de alguém para me ouvir. Como eu queria ouvir isso das minhas ovelhas. Como eu queria ouvir isso dos meus irmãos em Cristo. O psiquiatra lá longe. O cara que eu pensei assim, vai me chamar de maluco, charlatão, qualquer coisa. Aquele cara foi solidário a mim. Você precisa de alguém para ouvir você. E aí eu pensei, eu vou ouvir quem? Eu vou abrir meu coração com um pastor que de repente está de olho para pastorear a minha igreja? Eu vou abrir meu coração com um diácono que de repente está querendo puxar o meu tapete? Eu vou abrir o meu coração de repente com aquele irmão que está com bronca de mim e que vai usar aquilo ali para começar a falar mal de mim? Em quem eu posso confiar? Percebe a crise? Aí alguém pode dizer assim, pastor, você pensou isso porque você estava com depressão. Não, tem gente sem depressão que passa por isso que eu estou falando. Gente que tentou ser autêntica e levou burdoado. E gente que fingiu que estava tudo bem, o ministério está crescendo, mas ele por dentro está morrendo. Deu para entender? Está ganhando tudo, mas está se perdendo. Aí lá na frente, quando o camarada cai, porque lembra do que eu falei? A fuga da realidade? A cachaça não é só cachaça. A pornografia não é só pornografia. O adultério não é só adultério. É fuga. Algo não está bom. E o fulano está pegando algo ruim como se fosse algo melhor. Porque pensa comigo, vamos lá. Olha como é que são as coisas. Digamos que seu casamento não está bom. Seu marido é um animal. Às vezes o cara é um animal mesmo. Mas o que acontece é que assim, quem garante que aquele colega da faculdade é melhor que seu marido? Você acha que aquela gentileza toda é porque ele é realmente gentil ou ele está de olho na boutique dela? Percebe a situação? Será que depois que ele conhecer a Severina Chique Chique, será que ele vai continuar sendo esse cara legal, esse cara gentil? Mas na hora da fuga da realidade, o que a moça pensa? Isso é que é um homem, naquele troço que eu tenho lá em casa. Entende? Às vezes é troço mesmo, irmãos, às vezes é. Só que em vez de resolver o casamento, foge da realidade. Não deu para entender? Então, e não vamos esquecer, vocês lembram da televisão? Qual é a mulher mais legal? A amante ou a de casa? Então, indiretamente, é isso que entra na minha cabeça e na sua. A megera é a mulher de casa. O tribo full é mais feia. Tudo é a mulher de casa. A de fora é bonita, é romântica, é simpática. E na sexta-feira o crente tá torcendo pro marido ficar com a amante. Quem aqui nunca torceu pro cara largar a mulher e ficar com a amante no final da novela? Gente. É desse jeito. Sabe por quê? Porque a emissora já pegou a nossa mente. Pegou a nossa mente por meio do entretenimento. E o cérebro não sabe o que é a realidade virtual e o que é a realidade concreta. Para o cérebro é tudo realidade. Por isso que a gente sofre por antecipação. Porque aqui dentro a gente já está sofrendo. Deu para entender? Então, aí assim, aqui dentro, lembra quando Jesus fala? O homem que olhar para uma mulher com intenção impura, meninas, não pensem que isso não serve para vocês, tá? Então, aí nisso, o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, por que já pecou? Porque a única diferença é que ele sabe que o ato traria uma série de consequências. Mas aqui dentro, ninguém está vendo.
Deu para entender como é que é a situação? Então, por que quem odeia o seu irmão é assassino? Porque ele só não mata por uma série de questões, inclusive da consciência culpada depois. Prisão, o desrespeito da família, um monte de coisa. Mas odiar é aqui dentro. Então Deus sabe, você só não fez por causa de algumas barreiras sociais. Mas agora, se não fossem as barreiras, você faria igual Caim, lembra? Matou o irmão depois de um culto. Então, nesse caso, a gente assim, falando da minha situação, aí eu olhei para aquilo, aí fui para o psiquiatra e fui para o tratamento psicológico. O psiquiatra me explicou a questão do medicamento. Por exemplo, vamos lá, nós temos as células nervosas, né? Você aprendeu isso na escola, e essas células nervosas chamadas neurônios, elas vão se conectando. Por isso que você bate o dedo mindinho. Já viu quando você bate o dedo mindinho assim na pilastra? Aí o teu dedo vem para trás assim, ó. Todo mundo já está sentindo aí, viu o que é a mente? Aí nisso, você bateu aquilo ali, você sente aquele negócio, aquilo ali significa que você tem saúde. As células nervosas se comunicaram e passou para o cérebro. E aí nessa situação, o que acontece? Há neurotransmissores que passam a informação. No meu caso, né, aquelas questões, você já deve ter escutado falar, né, de serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina, essas coisas todas e tal. E assim, eu não vou explicar porque eu não entendo disso, mas o que acontece? O organismo produz menos e mesmo que ele produza, na conexão, né, é como se houvesse uma falha. Então, para você ter a sensação de bem-estar, fica difícil. Por quê? Porque pensa num fio que está mal conectado. Não passa direito. Então, o medicamento é como se fosse essa ponte que conecta. Aí, nisso que essa ponte conecta, a sensação de... Você não tem aquela questão da dor? Então, vamos transformar isso na questão do bem-estar. Você vai comer aquele contrafilé e vai sentir aquele prazer. Mas, com a falta de conexão, você não sente. Você vai ter relação sexual e vai sentir prazer. Mas sem a conexão, você não sente. É como se fosse máquina, engrenagem, mais nada. Entende? Aí assim, gente, não queiram-se de depressão. É horrível. Aí nesse caso, assim, por isso que é bom se precaver antes. Aí o que acontece? O medicamento serve para isso. Só que ele me passou o antidepressivo durante o dia e o ansiolítico durante a noite. Falei, mas o meu caso não é ansiedade, é depressão. Sim, mas vamos pensar na depressão como um palito de fósforo queimado. Você acende a pólvora, ansiedade. Consome, deprime. Percebeu? Ou seja, o que fez você cair foi justamente você querer ficar firme o tempo todo. Você se consumiu, né? Mãe entende isso que eu estou falando aqui agora, né? Então aí você vai se consumindo, chega uma hora que o corpo fala, já deu. Então o ansiolítico é para quê? Para você evitar ficar fritando. Porque a ansiedade, ela tem um aspecto saudável, que é você, como é que eu vou pagar a conta? Com dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando. Como é que eu vou trabalhar? Procurando emprego. Mas para eu conseguir emprego, vou me preparar para o mercado de trabalho. Então, a ansiedade tem seu valor. Agora, por exemplo, eu vou ao médico amanhã. O que o médico vai dizer? E não sei o que, não sei o que lá. Esse sofrimento não serve de nada. Percebeu a diferença? Um, você se prepara. O outro, você sofre à toa. E aí, nesse caso, aconteceu isso. Chegou um momento que deprime. Aí, né, tudo foi por água abaixo. Então, o medicamento veio. Só que, lembra, o que me fez ir para a depressão não foi necessariamente uma substância. Foi, lembra? Palavra, pensamento, sentimento, comportamento. Então, o medicamento só ia mexer na minha parte neuroquímica, neurofisiológica, só nisso. Mas se o pensamento continuasse o mesmo, eu ia voltar. Ou eu nunca iria sair da depressão. E aí, uma outra situação. O medicamento estava de alguma forma repondo uma deficiência no meu organismo. Então eu teria que fazer alguma coisa para eu produzir essa substância. E aí é nessa hora que muita gente vai passar
30 anos no medicamento. Aí o que a psicóloga fez? Me recomendou voltar para atividade física. Falei, mas eu não aguento levantar, eu venho para cá arrastado. Ela vai arrastado para a academia. E aí eu fui uma vez, fiquei uma semana sem ir. Aí na outra eu fui. Nessa outra eu já fui 2 vezes. Na outra semana eu fui 3 vezes. Aí daqui a 15 dias mais ou menos, eu já fui 4 vezes. Aí chegou o momento que eu já estava indo 6 vezes na semana. Por quê? Porque fazer atividade física estava liberando hormônios que davam a sensação de bem-estar. Aí nisso, o que acontece? O medicamento supria a carência. E o exercício fazia o organismo produzir. Quer ver uma coisa interessante? Olha, com todo o respeito que eu vou falar isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Belford Roxo é diferente, mas lá em Caxias, pensa o seguinte, olha o velho da igreja e olha o velho do forró. Olha o temperamento do velho da igreja e olha o temperamento do velho do forró. Sabe o que é isso? Atividade. O velho do forró está fazendo atividade, está conectando, está conversando com gente, está namorando, está fazendo um monte de coisa. É tudo velho. Mas é um velho que está conectado, está vivendo e tudo tal. O outro está o quê? Falando mal do pastor, reclamando da igreja. Está entendendo? Já viu, por exemplo, assim, quando é casalzinho novo, né? Os dois de mãozinha dada, né? Depois, aí vai ele andando na frente. Bora, mulher! Entende? Ou seja, o cara não está legal. Entende? O outro tá legal. Pode ir para o inferno? Pode. Mas antes de ir para o inferno, viveu. O outro vai para o céu? Vai. Mas antes de ir para o céu, não viveu o que Jesus prometeu para ele. Infelizmente. Então, nesse caso, o que acontece? A atividade física, né? A atividade física me fez bem. Aí olha como é que são as coisas. Como é que são as coisas? Tô eu, no primeiro ano de depressão, fazendo musculação. Tô eu tomando medicamento, fazendo a terapia, né? Acho que parou de filmar, né? Acabou, gente. Ah, não, mas depois eu pego ali no Instagram. Aí nesse caso, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Lucas, você pode botar aqui no Facebook para mim, por favor? Deixa eu ver aqui. Isso, é só botar no vídeo ao vivo. Deixa eu... É porque está na minha internet, está mais lento. Mas é só botar no vídeo ao vivo, botar em modo paisagem e começar a filmar. Aí é só apoiar aqui, ó, que aí você não fica segurando. Aí já... parece que tá na hora, o celular falou para mim que está na hora de acabar mesmo. Então, aí olha como é que são as coisas. No meu primeiro ano de tratamento, eu estou tomando medicamento, já deu uma levantada. Pensa num asfalto com buraco, né? É difícil pensar no asfalto com buraco? Não, né? Então pensa no asfalto com buraco. Aí, por exemplo, o medicamento é como se fosse um recapeamento. Tá tapando, né? No caso, a atividade física é como se algo orgânico tivesse produzindo. Deu ruim aí? Ah, não, é só apertar porque ele tá velho mesmo. Aí o... Tadinho no celular, ele tá lento. Tá vendo? É que não tá aparecendo mesmo, ele tá lento. Uma hora vai acontecer alguma coisa aí, né? Mas qualquer coisa eu emendo, que eu tenho um canal no YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples. Aí eu vou fazer o vídeo inteiro. E aí nesse caso, olha o que ocorre, né? Tô eu usando medicamento, e aí o medicamento está suprindo a falta de conexão. Tô eu fazendo atividade física e o organismo está produzindo hormônio. E nesse caso, eu estou fazendo a terapia, aí nisso eu estou começando a repensar meus pensamentos. E aí eu comecei, para ter uma ideia, quando eu comecei o tratamento, eu comecei reclamando do ministério, reclamando da minha vida de pastor, das intrigas, as pessoas falando mal de mim e tudo, tal, né? No final do tratamento, eu já estava sendo grato a Deus. Porque a depressão, por mais que ela tenha sido ruim na minha vida, ela foi uma bênção, como José ser jogado na cova. Foi ruim José ser jogado na cova? Foi. Mas José só cresceu. Cada dificuldade só fazia José crescer.
E o crescimento de José serviu para a proteção da sua família. Jesus na cruz foi algo ruim? Foi. Sofreu? Sofreu. Mas aquela morte transformou a minha vida e a sua. Então você dá para perceber que assim, existem coisas ruins que elas são ruins, mas são boas. Elas são ruins porque elas causam dor. Mas elas são boas porque nos tornam melhores e fazem com que a nossa vida contribua para outras pessoas. Porque eu estou ajudando muita gente a não cair em depressão com isso que eu falo. E eu estou ajudando muita gente a procurar ajuda com isso que eu falo. E eu estou ajudando muita gente a deixar de ser preconceituosa com isso que eu falo. Então olha quanta coisa está acontecendo por causa disso que eu passei. Estou pagando um preço? Estou. Porque quando alguém ouve que um pastor está com depressão, deve estar em pecado. Como se de repente quem não tem depressão não peca. Olha que fofo, né? Aí nisso, ele deve estar com problema espiritual. Gente, se eu fosse o diabo, eu ia pedir alguém saudável ou alguém doente para usar? Pelo amor de Deus. Então o que acontece? Se eu que não sou o diabo, eu tenho inteligência para isso. Aí nesse caso, está em pecado, está com demônio, deve ter feito alguma coisa errada, e não sei se ela deve ter sido alguma coisa ruim que aconteceu na vida dele. Não, estava numa fase. Então, muita coisa serviu. E aí é importante, tanto eu quanto você, olharmos, né, para situações e perceberem que todo dano traz um presente dentro dele. Aquela ostra que está lá recebendo aquelas bordoadas de areia e água, está produzindo pérola. Né? Eu não sei o que Deus tem reservado para você com essas lutas que você tem passado. Mas uma coisa eu sei, Romanos 8, 28 ainda está valendo, e que todas as coisas, todas são todas, gente boa, gente ruim, bondade ou maldade em relação a você, suas falhas ou suas virtudes, se você teve pai bom, se você teve mãe ruim, se você não conheceu seus pais, se você está numa igreja que lhe valoriza ou não, se você, por exemplo, mora num bairro nobre ou na periferia, todas as coisas, saúde ou doença, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessa situação toda, por incrível que pareça, estou eu lá, né, doido para dormir, com vontade de morrer, aí nisso minha esposa começa a sangrar. Aí eu pensei, minha mulher está com um tumor. Deve ser câncer. Vai morrer. Porque a pessoa com depressão, tudo fica mais difícil. Ela pensa sempre no pior. Quem aqui já viu aquele desenho do ó vida, ó céus, ó azar? Já viu aquela pessoa que vê um problema para cada solução? O depressivo é mais ou menos assim, né? E aí nessa situação, o que acontece? Né? Tô eu indo com ela para o médico. Aí, enquanto ela está lá no médico, estou eu sentado, onde vocês estão, dormindo, boca aberta. Porque energia, né? Aí daqui a pouco ela fala assim, Roberlan, o médico está te chamando. Eu falei, meu Deus, quantos meses minha mulher tem de vida, Jesus? Aí passou o tal filme, né? Aí eu falei, caramba, e agora, tal? Aí o médico falou assim, parabéns, você vai ser pai. Aí eu, oi? Você vai ser pai. Falei, meu Deus do céu, do jeito que eu estou, meio barro, meio tijolo, vou ser pai. Falei, doutor, o senhor não está entendendo. Até porque eu tinha um problema de saúde, né, chamado varicocele. Eu tinha até feito uma cirurgia, tomava ácido fólico, vitamina C, um monte de coisa, e nada. Aí eu pensei, poxa, eu saudável, a gente não conseguiu engravidar, eu doente? Aí eu olhei para aquilo, eu falei para ele, doutor, não está acontecendo isso não. Ela está grávida sim. O homem da ciência dizendo que minha mulher estava grávida e o homem da fé dizendo que não estava. Aí ele falou assim, não, mas é 99,9%. Eu falei, então tem alguma coisa aí para ver esse 0,1 aí? Aí ele, tá bom, olha só, o beta-HCG está dando aqui praticamente, mas faz uma ultra. Aí a gente fez uma ultra, aí apareceu um saco gestacional, mas não apareceu o batimento cardíaco. Aí o médico falou assim, olha, volta daqui a 2 semanas para a gente conferir. Mas eu voltei para casa com um sentimento diferente, que eu falei assim, meu Deus, eu nunca tive nenhum saco gestacional.
Gente, de coração, por isso que quando eu vejo notícia de gente que aborta, eu fico assim, caramba, essa gente não sabe o que é lutar para ser pai, para ser mãe. Não sabe, né? Aí nisso, eu olhei para aquilo e eu falei, Gisélia, a gente não tinha nem saco gestacional. A gente está tendo um saco gestacional. Aí nisso que aconteceu, voltamos, né, para fazer de novo. Aí apareceu a batida do coração. Assim, meio que de longe por causa da depressão, mas veio a emoção. Aí eu olhei para aquilo, e aí eu não sei, né, se Deus trouxe o meu filho para trazer o meu filho, ou se trouxe o meu filho, né, para acelerar o meu processo de cura. Porque, não sei se dá para você perceber, apesar de estar indo por 50 anos, tento me alimentar bem, né, frango com batata doce, ovo cozido com batata doce, né? A gente tenta, por exemplo, beber bastante água, não bebo refrigerante praticamente, assim, bebo porque eu sou crente, né? Pô, tu não vai tomar suco de couve numa igreja. Agora acontece, assim, não compro lá na minha casa aquele negócio tojinho. Então, assim, por quê? Meu filho. Pensa em ganhar dinheiro, por quê? Meu filho. E aí nisso, assim, toda vez, assim, foi um combustível novo que veio. Não que eu não ame minha esposa, mas quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. A gente pode amar o marido e a esposa, mas o filho é diferente, né? E aí nisso, todo esse processo mudou. Agora, olha para o Roberlan da primeira semana do primeiro ano. Ele não acreditaria que 5 anos depois ele estaria aqui dando uma palestra de superação. Meu Deus. Porque lá parecia que era o meu fim. Lá parecia, Senhor, acaba assim. Lembra de Elias? Eu quero morrer. E aí Deus fala para ele, levanta e come, né? Através do anjo, através da água, através do pão. E aí eu vejo várias coisas ali. Primeiro, sem vitimismo, Elias, Deus não passa a mão na cabeça. Segundo, reposição energética. Eu fui o medicamento. Elias foi aquela água e aquele pão. O que devia estar naquela água e naquele pão, né? Aí nisso, Elias foi aquilo ali. E aí Deus fala para ele, o que você faz aqui, Elias? Olha a terapia. Aí Elias vai e bota para fora o que está sentindo. Percebe? A gente espiritualiza demais a Bíblia, gente. A Bíblia não fala de religião, ela fala de vida. Pena que os coaches aí fora, os psiquiatras aí fora, os palestrantes aí fora, estão usando mais a Bíblia para a vida comum do que os crentes. Os crentes usam para o culto, mas não usam para o dia a dia. É uma pena, né? Então, gente, eu fecho aqui, né? E assim, não sei, vai ter a possibilidade, né? O Lucas falou que depois da minha fala, ficaria aberto para alguém falar alguma coisa e tudo e tal. Aí pelo menos o meu já pode fechar, porque eu não sei o que alguém vai perguntar, né? E tudo e tal. E aí pra...